aqui alguns heróis. Se você é um herói, uma salva de palmas. Se você é uma heroína, uma salva de palmas. Por isso, não se preocupe, não chore, porque aqui está a acontecer. Deixa-me dizer a alguém, isso é uma palavra profética para alguém. Esse teu teste que está te fazendo sofrer vai tornar-se em testemunho. Palma para o Senhor Jesus. Este é o teste. Tem aqui alguém que confia no Senhor? O Senhor vai te livrar dessa aflição. Veja por que você está vendo. Muitos problemas estão acontecendo. Muita coisa está acontecendo. É porque o diabo sabe que você é perigoso para com ele. Eu não sei, estou falando com quem? Ele sabe que você é perigoso. Por isso você está vendo. Vai no serviço, problema. Vai no bar, problema. Volta aqui, problema. Volta a se perguntar, por que esses problemas? Deixa-me te dizer, esse problema está acontecendo porque você é uma estrela que Deus criou. Porque Deus tem muita coisa para ti. E o diabo já suspeitou. Aleluia! Você talvez não se conhece, mas o diabo sabe da maneira que você está se entregar, da maneira que você está a orar. Ele pode tentar, mas você com conhecimento da palavra será sempre perigoso para ele. Gálatas 4, versículo 1 até 6. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores, curadores, até ao tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou ao seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filho. E porque sois filhos, Deus enviou nos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Amém? Trago comigo como tema ungido e algumas tribulações dessa vida. Quem é o ungido? O ungido é aquela pessoa que aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Pastor, quando se fala aqui do ungido, estamos a ver já a presença do Espírito Santo na vida de alguém. Alguém que tem o Espírito Santo dentro dele. A pergunta é: será que você tem o Espírito Santo em você? Sim, você tem. Ora, voltemos no trecho que acabamos de ler, para vermos o que a Bíblia diz sobre aquilo que pode acontecer no ungido. Não é porque ele não tem Espírito Santo, mas por causa de falta de conhecimento, o ungido pode estar a ser dominado sobre algumas tribulações dessa vida, sobre alguns problemas dessa vida. Ora, vejamos como é que acontece, e depois você vai saber qual a atitude que você vai começar a ter agora. Olhemos na palavra de Deus, que todo o tempo que o herdeiro é menino, e nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Um herdeiro, enquanto é menino, não difere nada de um servo. Digamos que a mãe tenha uma ama em casa, ou alguém que cuide da criança em casa, e o bebê que nasce na casa real, na tua casa, ainda é bebê. Se o pai e a mãe for no serviço, quem cuida da criança
é a ama que ficou em casa, a dona da casa ou a pessoa que você contratou para poder cuidar da criança, é ou não é? Só que o pai e a mãe, estando lá no serviço, o que está acontecendo em casa não sabem. Vimos relatos de que algumas senhoras ficando em casa ficavam a bater a criança e ameaçar a criança como: não fale nada, mamãe. E a criança fica sofrendo. Por enquanto que naquela casa, quem é o herdeiro? É o menino. Sendo herdeiro, como é menino, pode não usufruir daquilo quanto que os pais têm. Porque enquanto é menino, será sempre dominado para a senhora que cuida da casa. Mas muita gente não sabe que no mundo espiritual as coisas não são diferentes. O que acontece? Você, ao receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador, se não crescer na palavra, pode continuar a ser menino. E sendo menino, o diabo pode vir com essas coisinhas que estão acontecendo na tua vida. Ou a vida pode te proporcionar coisas que você não gostaria de receber. E você pode ficar com problema, chorando com problema, passando mal com tal problema, por enquanto que você não deveria viver aquilo. Mas pelos fatos de não saber quem você é, porque não conhece a palavra, você pode estar a viver como menino nessa vida. Por isso é bom vir sempre na igreja. Quando você vai na igreja, você vai descobrir: não, eu já não sou menino, mas sou herdeiro dentro da casa. Quer dizer que em muitas coisas que nos acontecem na vida, se não crescer na palavra, você pode ainda ser como um servo, enquanto que você é herdeiro. O que já entenderam até aqui? Nós falamos que estaremos falando do ungido e algumas tribulações dessa vida. Precisa saber, existem coisas que você está passando hoje mesmo. Depois de entender a palavra, essa coisa pode sair. Estou falando com alguém que está sendo ameaçado por um bruxo qualquer na família. Estou falando com alguém que vive numa rua onde há muita bruxaria. Estou falando com alguém que está numa família onde há bruxaria. Essa bruxaria tem tocado a família, porque a maioria são meninos nas coisas de Deus. Mas você crescendo, a bruxaria não pode nada. Todo o tempo que o herdeiro é menino, e nada difere do servo. Por mais que você permanecer menino nas coisas de Deus, você será sempre tipo um servo. Então, por favor, nas coisas de Deus, não seja menino. Senão, vai depender do diabo. E você não é do diabo. Precisa crescer cada dia que passa. Agora, vejamos alguém que era ungido. E sendo ungido, como é que ele estava vencendo as coisas? E quais são os problemas que aconteciam? Que acontece na sua vida ou no seu lar. Dali chegamos até na vida do Sansão. Sansão cresceu, era Nazaré. Sansão não podia beber, não podia lhe cortar cabelo e tudo, porque era juiz em Israel. Naquela época, Israel era dominado pelos filisteus. Por causa do pecado, era dominado pelos filisteus. É comum muita gente que ficam dominados pelo que o diabo está trazendo para esse mundo. O Israel todo passava mal. Os filisteus iam, eles dominavam. E Deus levanta Sansão. E ali Sansão cresceu. Tinha que casar-se. Só que ao casar-se, a mulher com que se apaixonou com ele é uma mulher filisteia. Em vez de se casar com o israelita, encontrou-se com uma mulher filisteia. Disse: pronto, eu vou ir. Encontrou a mulher e tudo, e foi falar com os pais. Disse: papá, já encontrei alguém.
vai lá para me fazer o pedido. Os pais disseram: ei, aqui tem muitas mulheres, só vamos ter que fazer pedido lá aos filisteus. Ele disse: papai, a mulher que eu gostei é aquela. É aquela, eu gosto muito dela. É aquela mesmo. Sigam bem. O pai e a mãe andando. De uma só vez aparece um leão. A pergunta é: o que pode explicar isso? Que o leão veio não para atacar o pai e a mãe, e o pai e a mãe sem saber, só se levantou contra Sansão. A explicação espiritualmente pode ser entendida dessa forma. O diabo sabia que o pai e a mãe não eram perigo para ele, que a única pessoa perigosa para ele era o Sansão. E o diabo não tem interesse de atacar alguém que não é perigoso. Veja por que você está vendo muitos problemas a acontecer, muita coisa a acontecer. É porque o diabo sabe que você é perigoso para com ele. Eu não sei, estou falando com quem? Ele sabe que você é perigoso. Ah, palma para o Senhor Jesus Cristo. Ele sabe que é perigoso. Por isso você está vendo. Vai no serviço, problema. Vai no bar, problema. Volta aqui, problema. Volta a se perguntar: por que esses problemas? Deixa-me te dizer, esse problema está acontecendo porque você é uma estrela que Deus criou. Porque Deus tem muita coisa para ti. E o diabo já suspeitou. Aleluia! Palma para o Senhor Jesus Cristo. Você talvez não se conhece, mas o diabo sabe da maneira que você está a se entregar, da maneira que você está a orar, da maneira que você está a jejuar. Ele já notou que você mesmo é uma pessoa perigosa, porque através de você, talvez toda a tua família será ajudada. Então ele está a tentar te travar, tentar colocar barreira, apenas está a tentar. Mas deixa-me te dizer, ele pode tentar, mas você com conhecimento da palavra será sempre perigoso para ele. Ele apareceu porque sabia que Sansão era perigoso, era um ungido do Senhor. Por isso você vê, mesmo no teu serviço, o chefe entra, em vez, sem motivo, só te olha assim, fica de cara trancada. Por quê? Porque bem sabe a luz que está em ti. Ele suspeita que querer como não, essa aqui de maneira que está a subir, até pode me substituir. É por isso que você está vendo essas coisas todas acontecendo. As coisas que estão acontecendo não estão acontecendo à toa. Se você quiser saber aonde Deus vai te levar, se quiser saber como é que vai ser a sua bênção no futuro, olha só para trás, quais são os problemas que estás a ter, porque esses problemas não acontecem a qualquer pessoa, acontecem às pessoas que amanhã será herói nesse mundo. Oh, palma para os heróis que estão aqui. Tem aqui alguns heróis. Se você é um herói, uma salva de palma. Se você é uma heroína, uma salva de palma. Por isso, não se preocupe, não chore, não chore. Por que isso vai acontecer? Por que vai acontecer? Deixa-me te dizer, é uma coisa de tempo. Daqui a pouco você vai começar a derrotar um problema por problema. Por que, pastor? Porque está escrito no Salmo 34, versículo 19: muitos são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas elas. Palma para o Senhor Jesus Cristo. Sim. Por favor, toque 4 pessoas ao teu redor. Diz: o Senhor vai te livrar nessa aflição. O Senhor vai te livrar nessa aflição. O Senhor vai te livrar. 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 Aleluia! Para de chorar. O Senhor vai te livrar. Tem aqui alguém que confia no Senhor? O Senhor vai te livrar dessa aflição. Ele vai te livrar. E eu tenho a impressão que estou falando na vida de alguém. Você está chorando muito daquilo que está acontecendo.
Deus me disse para te mandar, me enviou para te dizer que de todas as aflições, quantas as aflições, uma, Deus vai te ajudar a eliminar todas aquelas aflições e você passar numa outra dimensão da vida. Uma salva de palmas do Senhor. Aleluia. Não é à toa que você está vivendo essas coisas. Não é à toa. Se você é de Deus, se você está a orar, se você está a buscar e a ver que os problemas estão a aumentar, fique feliz, porque você mesmo é a pessoa que tem uma coisa grande à frente. E o diabo suspeitando, é por isso que ele está vindo com essas coisas todas. Se você quiser, pergunta nas pessoas que hoje são heróis, lhes perguntem o que eles passaram. Passaram em muitas coisas e hoje são referência na Bíblia. Os heróis da Bíblia também é a mesma coisa, passaram em muitas tribulações, mas hoje são diferentes. Por isso você permanece firme. Nem à toa essas coisas estão acontecendo. Estou a falar com alguém que tem muita tribulação no lar. Estou a falar com alguém que tem muita tribulação no serviço, na sociedade. Você que está a viver coisas que não está conseguindo explicar. Por que está acontecendo isso no meu filho? Por que está acontecendo na minha filha? Deixa-me dizer por que está acontecendo. Está acontecendo porque o diabo já entendeu que as promessas de Deus não vão se passar de ti. Você não vai morrer antes do que venha acontecer tudo que Deus te prometeu para a sua vida. Oh, palma para o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Agora, vê o que acontece no obreiro ungido. Vê só, o leão quando saiu não foi atacar o pai e a mãe, mas foi atacar o quê? Foi atacar o Sansão. Porque Sansão era a pessoa que carregava as promessas de Deus. Sansão, você que está aqui, todas as promessas da Bíblia são tuas. É por isso o diabo está tentando olhar contra ti. Mas deixa-me te dizer, ele é mentiroso. O diabo aceita como não, a vitória é sua. A vitória é sua. Oh, palma para o Senhor Jesus Cristo. E agora, já que está com a Bíblia aberta, olha na sua Bíblia. Olha na sua Bíblia e lê comigo versículo 5 e 6. Desceu, pois, Sansão e o seu pai e a sua mãe, a Tina, e chegando às vinhas de Tina, eis que um filho de leão, bramando, lhe saiu ao encontro. Então, o que aconteceu? O Espírito do Senhor se apoderou dele tão posadamente que ofendeu o diabo de baixo, com que tenho ofendido a cabrito, sem ter nada nas mãos. Porém, nem o seu pai, nem a sua mãe, deu a saber o que tinha feito. No Velho Testamento, o Espírito Santo vinha, trabalhava e ia embora. Mas no Novo Testamento, o que acontece? O Espírito veio e ficou conosco. Amém? Quer dizer, Sansão para ser ungido, o Espírito Santo teve que vir. Lê bem comigo. Versículo 6. Diz o que? O Espírito do Senhor. Então, o Espírito do Senhor veio e pousou-se sobre ele. Esse é o Espírito do Senhor. Veio e pousou sobre ele. E quando pousou sobre ele, Sansão, o que ele fez? Sigam bem. A Bíblia diz, chegou o leão que vinha contra Sansão. Sansão pegou o leão, o Espírito Santo sobre ele, e colocou a mão na boca do leão e rasgou o leão como se rasga um cabrito. Assim, rasgou o leão. Irmão, rasgar leão, tenta fazer isso com o teu cão, se não vai se arrepender. Mas aqui é leão. Se alguém tentou com um gato, irmão, pode também se arrepender. Leão. Mas como isso foi possível? Como foi possível? Foi possível por causa do Espírito Santo. Estou a falar com alguém que está aqui, ou eu não sei quem. Qualquer bruxo que vier contra ti espiritualmente, você vai lhe tragar como se resca. Oh,
Oh, qualquer coisa que você vai. Por quê? Porque se Sansão conseguir tragar leão, não tenha medo desse problema que tem. Não tenha medo do bruxo que tem. Espiritualmente, o bruxo pode vir. Se ele trabalha com a galinha, ele fala: tira essa galinha até vivo, eu vou comer. Se ele chegar, o que vai acontecer? Trago. Hoje, os problemas que estão acontecendo na sua vida, será? Não sei se estou a falar com quem. Alguém que está aqui saiba uma coisa: pouco importa o que está acontecendo contigo, mas o Espírito do Senhor está aqui contigo. Por favor, pensa naquele problema que está te incomodar. Pensa naquela doença. Diz: em nome de Jesus Cristo. Alguém está a rasgar alguma coisa que está te fazendo chorar. A Bíblia diz: a unção despedaça o jugo. Em nome de... Escute bem, irmão. Esse não é o tempo de fugir os bruxos da família. Esse é o tempo de você confrontar o bruxo. Estás aonde? Seu bruxo, estás aonde? Em nome de Jesus. Por quê? Porque você é o ungido do Senhor. Aleluia. Oh, palma para o Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Do teu problema, me levanto como servo de Deus. Aleluia! Sansão disse: deixa-me eu passar. Aonde que eu deixei aquele leão morto? O que aconteceu naquele leão que eu matei? Quando chegou lá, olhou o leão morto, encontrou favo de mel. As abelhas fizeram mel. Disse: meu Deus, o diabo vinha com uma coisa, mas Deus usou a mesma coisa para me abençoar. Oh, alguém não entendeu? O leão vinha para me matar. O leão vinha fazer o mal. Mas como eu sou ungido, Deus virou o problema. Não somente eu venci o leão, mas do leão saiu a doçura. Pegou mel. Essa coisa que está te fazendo chorar, daqui a pouco Deus é capaz de usar o mesmo problema para te exaltar. Quando José era levado como escravo no Egito, era um teste grande. José se dizia: eu oro muito, mas estão me levando como escravo. Eu oro muito, mas cheguei na praça dos escravos. Me compraram como se compra um peixe na praça. Alguém olhar: esse jovem, pronto, é um pouco saudável. Quanto é que custa esse jovem? E deram um preço. Potifar lhe comprou. Imagina o que estava na cabeça de José. Disse: esse é um grande teste. Eu que sou de Deus, a me vender como mercadoria. E ficou na casa de Potifar. Ele pensou que pronto, as coisas acabou por aqui. Depois daquela tentação que houve com a mulher, não quis, nem criminava mais uma coisa que não tinha feito. Existem pessoas que são ungidas. Você está se admirando por que as pessoas estão falando mal de ti?